Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. Bom, como esse esquenta pro Oscar, eu resolvi todo domingo trazer a análise de alguma das principais categorias dentro do Oscar. Já temos outros 2 vídeos disponíveis aqui no canal e eu vou deixar linkada aqui a playlist e também vou deixar linkada a playlist do Oscar 2026, onde eu coloquei ali as críticas de todos os filmes que eu já fiz críticas e que foram indicados ao Oscar. E bom, sem mais delongas, vamos começar com a categoria de Melhor Atriz. Eu gostei bastante, assim, acho que deu muito parecido do que todo mundo tava esperando. A única coisa que foi meio estranha aqui dentro dessa categoria foi a indicação da Kate Hudson pelo filme Song Sung Blue. Honestamente, eu tava esperando várias outras pessoas aqui dentro dessa categoria. Eu vi muita gente falando sobre Amanda Seyfried no filme O Testamento de Anne Lee. Talvez a Cynthia Erivo com Wicked, né? Mas contando que o filme não foi indicado em nenhuma categoria, realmente era difícil. E a mais provável, e que na minha opinião era a minha favorita, é a Chase Infinity pelo filme Uma Batalha Após a Outra. Bom, dentro da categoria temos as indicadas: Emma Stone por Bugônia, Rose Byrne pelo filme Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, Jessie Buckley por Hamnet, Renata Reinsve pelo filme Valor Sentimental e Kate Hudson pelo filme Song Sung Blue. Bom, vou começar falando então sobre a Emma Stone em Bugônia. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto muito da Emma Stone. Eu sinto que eu tenho uma relação meio de prima com ela, assim, eu fico muito contente com as vitórias dela. Bizarramente, dessa vez ela não é minha favorita aqui na categoria, mas eu gostei muito da performance dela em Bugônia, acho que ela tá sensacional, assim. Aqui dentro da história em Bugônia, ela interpreta uma empresária que é sequestrada por 2 conspiracionistas que acham que ela faz parte de uma raça de alienígenas, né? E o filme em si é extremamente engraçado e a Emma Stone tá sensacional aqui dentro da história. Eu acho que, se não me engano, a 4ª parceria que ela tem com o Yorgos Lanthimos, que é o diretor da história, e acho que aqui ela tá muito centrada dentro desse papel. Ela tem um timing cômico excelente pra interpretar esse tipo de personagem que tem... Ela é muito certa, muito segura das ações dela, como uma grande CEO que ela é aqui dentro da história, mas ao mesmo tempo ela tenta manipular ali os conspiracionistas, né? Então a todo momento você não sabe se ela tá tentando manipular ele, se ela tá falando a verdade, né? E você meio que entra em desespero pela própria personagem, pela situação que ela se encontra, porque realmente é desesperador, né? E realmente é isso, assim, é um filme que ele se destaca não só pela história ser engraçada, né? Mas também por essa coisa dele contar de uma mulher que é sequestrada, que é mantida em cativeiro ali, esse desespero dela de não saber o que esses 2 conspiracionistas vão fazer, o quão longe que eles vão e como que ela vai sair dessa, né? E a gente acaba ficando curioso pro que vai acontecer muito por conta dela. Já falando sobre a Rose Byrne, que ela tá indicada pelo filme Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria. Eu adoro o título desse filme, é muito criativo. E nesse filme a gente acompanha uma mãe que tem uma filha que tem uma doença, a gente não sabe exatamente que doença que é, mas que precisa de cuidados constantes e que é extremamente paranoica, que é extremamente carente, que essa mãe tem que estar ali a todos os momentos, em vários pontos ali dentro da história. Ela acaba meio que deixando de lado quem ela é, né, e se preocupando apenas com a criança, né, e... Enfim, acho que a Rose Byrne, ela é uma atriz que eu conheço ela de projetos muito mais cômicos, de comédias, e eu acho que ela dá um show de atuação, assim, você sente empatia por ela a cada momento que ela tá em tela, você se coloca muito no lugar da personagem, e o que é mais legal é que ela é uma personagem muito verdadeira, ela tem muitos defeitos, ela tem muitas questões dentro da história, ela muitas vezes é uma mãe que vacila, mas eu acho que a gente não julga ela dentro da história, assim, a gente de certa forma entende tudo que ela tá passando e acho que muito vem da performance dela. Fiquei muito contente que ela foi indicada, acho que, não diria que foi uma surpresa, mas acho que foi legal que a academia acatou de braços abertos ela. Falando sobre a Renata Reinsve, eu gosto muito dela, já gostava desde A Pior Pessoa do Mundo. Eu acho que ela tem um jeito de interpretar as personagens que é de muito fácil identificação e eu acho isso muito legal, assim, você se vê na personagem, mesmo não tendo nada a ver com ela, né? E o que é interessante é você ver ela em A Pior Pessoa do Mundo, que é uma personagem que é de muito fácil identificação, né? Que é pra ser esse tipo de coisa, e você vê ela aqui, que é uma personagem que ela tenta ser de identificação, mas ela ao mesmo tempo não é uma personagem tão carismática, ela é uma personagem completamente diferente. É uma personagem que lida com o trauma de ter tido um pai ausente, que agora quer voltar a fazer parte da vida dela, né? E ter que lidar com essas coisas do passado,
se entender como pessoa, se entender como filha, como irmã, né, e lidar com esse tipo de coisa. É uma personagem que ela se esconde muitas vezes dentro da história e a gente vê isso, a gente vê ela fingindo que ela tá bem quando ela claramente não tá. Enfim, eu realmente gosto muito da atriz, eu fiquei muito contente pela indicação dela, até postaram um vídeo quando o elenco recebeu assim as indicações e é uma felicidade genuína. Enfim, eu fico muito contente com esse tipo de coisa, eu sou muito levada por esse tipo de comoção, assim, mas realmente ela merece, assim, eu acho ela uma atriz excepcional e eu fico muito curiosa pros próximos trabalhos dela. E por fim, a minha favorita dessa categoria é a Jessie Buckley por Hamnet. Eu achei sensacional a performance dela, assim, eu acho que ela carrega todo o filme e não tinha como não ser ela, assim, quando você vê o papel. Eu acho muito legal que dentro da história ela traz tudo de uma forma muito natural, né? Basicamente a história conta sobre a Agnes, que é a esposa do William Shakespeare, lidando com uma perda, né, que marcou ela e a família dela também. E a Jessie Buckley, ela interpreta as coisas de uma forma muito natural, muito vívida, que você consegue entender e sentir, ela te convida a sentir o que ela tá sentindo, assim. E é tudo muito natural, não é nada forçado, e é muito legal porque ela tá passando por uma experiência que, de certa forma, não é universal, mas ao mesmo tempo você consegue entender aquilo, você consegue entender o que a personagem passa, né, as sensações, as tristezas, as felicidades, enfim, ela é realmente o grande destaque aqui dentro desse filme. Acho que ela prende você em todas as cenas que ela aparece, em todas as coisas que ela faz, justamente pelo quão natural tudo é. E bom, falando sobre a categoria como um todo, né, eu acredito que a Jessie Buckley é realmente a grande favorita aqui. Eu consigo ver no mundo em que algumas das outras ganhem, mas acredito que pelo menos por agora, a grande favorita, sem dúvidas mesmo, é a Jessie Buckley. Outra coisa que eu queria falar dessa categoria é a falta da atriz Eva Victor, que tava no filme Sorry Baby, que inclusive a própria Julia Roberts falou dela lá no Globo de Ouro, né? Eu imaginei que esse filme, por ter sido um dos grandes queridinhos, assim, ele poderia receber essa indicação, talvez em roteiro, talvez em atuação, mas realmente foi um filme que ficou de fora e eu acho que também caberia muito a indicação dela aqui. Já falando sobre a categoria de melhor ator, e eu devo dizer pra vocês que eu fico em dúvida se a minha categoria favorita desse ano é melhor filme internacional ou melhor ator, mas eu tô achando que é melhor ator, assim, eu acho que foi uma seleção muito boa e eu honestamente consigo ver um mundo em que todos eles ganham, eu consigo ver todos eles ganhando essa estatueta, né? Bom, dentre os indicados nós temos o Timothée Chalamet pelo filme Marty Supreme, Wagner Moura pelo filme O Agente Secreto, Leonardo DiCaprio por Uma Batalha Após a Outra, Ethan Hawke por Blue Moon e Michael B. Jordan por Pecadores. Vou começar falando do Michael B. Jordan, né, que aqui dentro do filme não entrega somente uma atuação, mas duas, como gêmeos, e gêmeos muito diferentes, né, um que tem uma personalidade muito mais séria, muito mais focada, muito mais responsável, e outro que é o completo oposto disso, e você realmente acredita que são gêmeos, né, que são duas pessoas diferentes. Vi algumas entrevistas dele no passado, assim, dele falando sobre filmes, acho ele um ator bem interessante e foi muito legal ver ele num filme de terror, assim, e principalmente ver um filme de terror conseguir o tanto de indicações que esse conseguiu, né. E fico me perguntando o que ele vai fazer de próximo, assim. Eu gostaria muito de ver ele talvez num dramão, assim, ou numa comédia, extremamente comédia, assim, mas acho que ele mandou muito bem aqui dentro do filme. Ele é um dos fortes elos aqui dentro da história, né, não só por serem os dois protagonistas aqui, mas por essas duas performances, né, de serem tão diferentes entre si e ao mesmo tempo você saber quando é um, saber quando é o outro. E é um filme que permitiu ele, acho que muita coisa, né, por ter essas personalidades diferentes aqui. E bom, já falando sobre o Ethan Hawke em Blue Moon, eu amei esse filme, assim, eu lembro que eu saí da sessão do cinema e muita gente tinha falado que tinha odiado o filme e odiado mais ainda o protagonista, mas eu achei sensacional, assim, o Ethan Hawke aqui, ele interpreta o compositor, né, Lawrence Hart, que é um cara extremamente amargurado e que tá vivendo talvez a pior noite da vida dele, onde o ex-parceiro dele fez dupla com outra pessoa e escreveram um musical Oklahoma, que foi um grande sucesso. E o filme inteiro se passa durante uma noite dentro de um bar em que ele fica revivendo a vida dele, os arrependimentos, as paixões, as frustrações. Enfim, eu achei excepcional a performance do Ethan Hawke. O Ethan Hawke é um ator que eu gosto muito e que nem sempre recebe a atenção que ele merecia. E acho que aqui nesse filme ele tá muito bem, assim, interpretando esse cara que é tão complexo, né? Porque ele é um personagem que, sim, é muito amargurado, é muito frustrado, mas ao mesmo tempo ele guarda dentro de si uma solidão,
uma melancolia, assim, e muito disso vem pelo quão genial ele é. Ele é um personagem muito trágico e eu achei ele simplesmente muito interessante de se acompanhar, porque ao mesmo tempo que você sente dó, você sente empatia por ele, você sente identificação, porque ele nada mais representa do que essa vontade de você querer ser mais, querer fazer mais, né? Muito do que a gente vê em Marty Supreme. Só que aqui é trágico, é triste, você vê um personagem enfadado, assim, enfim, e eu acho que o Ethan Hawke consegue representar tudo isso, porque ele traz esse personagem que se esconde atrás do carisma, atrás da sua ser extrovertido, assim, e ele não deixa se mostrar isso, mas a gente consegue ver pelas pequenas sutilezas dentro do filme, as pequenas expressões dele. Enfim, achei muito interessante e honestamente eu também ia ficar feliz se ele ganhasse, assim, e tem outro favorito dessa categoria, mas eu, achei ele muito bom e acho que esse filme merecia muito mais destaque. E agora falando sobre ele, Leonardo DiCaprio, pelo filme Uma Batalha Após a Outra, que ele interpreta um revolucionário que basicamente não quis ser um revolucionário, que só tava no lugar errado, na hora errada, anos depois dele estar na ativa, então ele tá completamente despreparado e acho que ele interpreta isso tudo muito bem, assim, é um personagem que tem também um timing cômico excelente, assim, dentro da história, porque ele é patético, assim, mas você torce por ele, porque ele não tem culpa de ser do jeito que ele é, assim, e ao mesmo tempo aquele personagem que você fica meio, ai, reage, faz alguma coisa, por favor, e, enfim, acho que ele tá excelente dentro do filme, até porque a gente compra muito todas as motivações dele, a gente compra muito o amor que ele tem pela filha dele, o amor que ele tem pra fazer todas essas coisas, e a distância que ele tá disposto a ir, ele só realmente é um cara extremamente despreparado, e, enfim, acho que o Leonardo DiCaprio manda muito bem, ele consegue mostrar muito isso, né? E, enfim, diria que ele é um dos meus favoritos aqui da categoria, não é o favorito, mas ele é um dos, com certeza. Bom, falando sobre Timothée Chalamet, que eu diria que hoje, no dia de hoje, é o favorito dessa categoria, mas como o Oscar acontece, muito pode mudar. Eu vi que tinha muitas movimentações de campanhas contra ele, pelo menos isso que eu vi no Twitter, não sei se vai durar até o Oscar, né, mas muita gente falando tanto de polêmicas dos diretores de anos anteriores, que, enfim, estão vindo à tona agora, de questões que ele trouxe em entrevistas que a galera achou meio estranha, e principalmente ele não sei se ele está causando uma boa impressão com os atores, que é quem volta nessa categoria, né? Muito por conta desse exagero de marketing em torno do filme Marty Supreme, dessa vontade louca e essa obsessão por ganhar um Oscar, né? E assim também, ele é um ator muito jovem. Lógico, já teve Oscars, pelo menos de melhor ator, teve um Oscar que foi entregue pro Adrien Brody quando ele tinha 29 anos, se não me engano, e essa foi a pessoa mais jovem a ganhar o Oscar de melhor ator, mas o Timothée Chalamet, acho que tem 30 anos, é ainda uma pessoa muito jovem e eu acredito que ele vai ainda fazer muitos filmes bons, assim, né? Em Marty Supreme, realmente, ele tá muito bem, assim. Ele treinou por anos pro personagem, é inegável a dedicação que ele tem ali pro personagem. E ele tá excelente aqui dentro do papel, né? Muito parecido com o que o Ethan Hawke faz, só que eu acho que num tom muito mais otimista. O Marty Supreme interpreta um tenista de mesa chamado Mauri Mauser, que aqui quer se tornar um grande campeão e quer largar a vida precarizada de Nova York, a vida comum, né? Eu acho muito interessante a forma como esse personagem foi feito, que ele lembra um pouco alguns dos protagonistas dos filmes dos anos 80, né? Até pela própria trilha sonora do filme ter muitas músicas dos anos 80. Ele lembra um pouco, assim, esses personagens que se recusavam a viver essa vida comum, como o próprio Ferris Bueller, né? Só que aqui, o Marty, ele é um personagem extremamente detestável, assim, o que é muita coragem do filme, né? Mas é um personagem muito detestável e que a gente, de certa forma, acaba torcendo muito por ele pela veracidade que ele traz, essa vontade louca dele de ganhar, de ser o grande campeão, de conseguir atingir aquilo e provar que todos os outros estavam errados. Então, ali dentro do filme, ele passa por cima de qualquer um, ele forma muitos inimigos, ele machuca quem ele não deveria machucar, e ele é um personagem realmente arrogante, prepotente, e, enfim, daí pra baixo, assim, mas a gente torce por ele, por a gente ver essa ambição dele, que é uma coisa que a gente consegue se relacionar mesmo com o personagem, né, de querer fazer algo, ter algo que você quer tanto fazer que você tá disposto a tudo, né? E, enfim, acho que ele consegue trazer isso muito bem. Acho que muito do discurso dele pra conseguir um Oscar se relaciona muito com esse personagem. E acho que ele manda
muito bem, assim, dentro da história. É realmente uma performance muito agitada, cheia de caos, assim, e, enfim, acho que ele tá muito bem. Também consigo ver um mundo onde ele ganha, ele hoje é o favorito. Mas tem minhas dúvidas. Agora, falando sobre o meu favorito, não tinha como ser outra pessoa, Wagner Moura por O Agente Secreto. Gosto muito da performance do Wagner Moura. Acho que aqui ele traz tudo de bom. É uma performance que tem muito carisma de brasileiros, que tem muito essa coisa da tensão. A todo momento você tá com medo pelo personagem, né? A história então acompanha o Marcelo, que é um homem que tem que fugir pro Recife pra tentar fugir do seu passado misterioso, né? Não vou me alongar mais, mas já tem crítica aqui no canal. Putz, te prende muito do começo até o fim, porque você tá torcendo pro Wagner Moura escapar dessa, assim. É uma performance muito carismática, ao mesmo tempo que você sente o medo que ele tá ali naquele momento de uma forma muito palpável, você sente os perigos que ele tá. É muito legal as cenas que ele tem com o filho dele dentro da história, em que ele meio que tenta esconder, assim, né? Ou até mesmo as cenas em que ele esconde das pessoas que ele conhece o que ele está vivendo, né? Que ele é esse agente secreto. O Marcelo não é um agente secreto, né? Ele só é uma pessoa que é forçada a viver essa vida dupla, né? Que é forçada a se colocar nessa situação. E eu acho que Wagner Moura interpreta tudo isso de uma forma muito verdadeira, assim, todos os sentimentos do personagem. Acho que ele tem um tom muito diferente de Ainda Estou Aqui, né? Porque em Ainda Estou Aqui você tem muito aquele tom de era necessário fazer algo a respeito, era necessário agir. E aqui, em Um Agente Secreto, ele só é jogado ali no meio dessa situação, ele só acaba se envolvendo ali com isso. Enfim, é uma performance que impacta, que faz total sentido dentro do filme, não tinha como ser outra pessoa e que é realmente muito importante. Então, pra mim, ele é o meu grande favorito. E como eu falei, hoje o Timothée Chalamet é o favorito, mas eu não duvido que Wagner Moura possa levar. Eu acredito, assim, eu tenho muito dentro de mim que a gente tem que acreditar nessas coisas, porque se a gente não acredita, quem que vai acreditar, sabe? Eu acho que ele merece, né? E ele até mesmo ganhou o Globo de Ouro ali na categoria de drama. Assim, existem muitas teorias em relação a isso, né? Que geralmente dentro do Oscar quem é premiado são os atores que foram indicados na categoria de melhor ator em drama no Globo de Ouro, né? Fazendo ali a pesquisa, que ali, que aqui. Não sei se é um dado tão confiável assim, mas é algo que existe, né? E o Timothée Chalamet ganhou pela categoria de melhor ator em comédia, né? Então, enfim, se a gente for contar com essa estatística, tem isso também, mas não sei se é um dado tão confiável assim, e a gente vai ver daqui pra frente. Também acho que muito depende da campanha, e acho que o Wagner Moura tá mandando muito bem. Ele é um ator já conhecido lá fora, né, por conta da série Narcos. Acho que também da vitória e das indicações de Ainda Estou Aqui também ajuda muito o Agente Secreto, né? E enfim, até agora só ouvi elogios tanto dele, Wagner Moura como pessoa, quanto do próprio filme, então realmente acredito que pode ser que dê certo. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar quais são as suas previsões para as categorias de melhor ator e atriz, quais são os seus favoritos dessas categorias. E logo mais, semana que vem, tem mais uma categoria pra gente analisar aqui. Então foi isso e até o próximo vídeo.